Olá, amigos do YouTube. Aqui estamos mais uma vez com um combinado toda semana para mais uma aula. E a aula de hoje é sobre a oração do Pai Nosso, né? Como foi que tudo aconteceu? Como é que a gente começou a orar o Pai Nosso, transmitido por Jesus para seus apóstolos? Vamos ao estudo? Vamos lá. O Pai Nosso, ensinado por Jesus, é uma oração modelo dividida em duas partes. Uma, adoração a Deus, e a outra, pedidos humanos. Ela estabelece Deus como Pai nosso, de todos nós. Busca santificar o nome, pede a vinda do reino e a realização de sua vontade, além de pedir sustento, perdão e proteção espiritual. Pai nosso que estais nos céus, reconhece Deus como um Pai amoroso e criador, destacando a sua sabedoria, transcendência e presença divina, não limitada a um lugar físico. Santificado seja o vosso nome. É um desejo de que Deus seja reconhecido, honrado, tratado como santo por todas as pessoas, reconhecendo a sua santidade singular. Venha a nós o vosso reino. Pede que o governo de Deus, de amor, de justiça e de paz, se estabeleça nos corações, na sociedade, transformando o mundo. Olha como é lindo isso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É um ato de entrega e confiança, pedindo que os planos de Deus prevaleçam sobre os desejos pessoais, unindo a terra e o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pede o sustento material, a comida, a saúde e espiritual para o presente, em desapego ao futuro e a confiança na providência divina. A gente pede por hoje, né? E a gente não se apega porque confia na providência divina. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdoado. Reconhece a necessidade do perdão de Deus, mas condiciona a esse perdão a nossa capacidade de perdoar o próximo. E não nos deixeis cair em tentação. Pede força, discernimento e proteção para resistir às escolhas que tenham a fé e nos afastam de Deus. Que testam a fé e nos afastam de Deus. Mas livrai-nos de todo o mal, é do maligno, né? De tudo que é ruim. Solicitação final de proteção contra o mal no mundo, a maldade interior e as mentiras do maligno. Amém significa que assim seja, confirmando a fé e a confiança nos pedidos feitos. Jesus ensinou essa oração quando os discípulos pediram para aprender a rezar, após observarem a sua própria vida em constante oração. Então, os apóstolos, eles percebiam que Jesus, ele se isolava em determinados momentos onde estavam reunidos e ficava em oração, né? Ele ficava ali meditando e orando. Como Jesus falou do Pai Nosso, que é um Pai de todos nós, eles quiseram saber de Jesus como é que a gente fala para conversar com o Pai, né? O nosso Deus, o nosso Pai. E Jesus lhes ensinou, né, o Pai Nosso como um modelo de oração para ensinar aos discípulos a orar com intimidade, focando no reino de Deus e as necessidades diárias, em vez de repetição vazias, que nem uma ladainha que você repete.
Não, você vê que ela não se repete. Ele estabelece Deus como Pai, filiação divina, nosso, da comunidade, da irmandade, Pai de todo mundo. Ele não diz é meu Pai, é o nosso Pai, Pai de todos nós, equilibrando a confiança e o respeito, né? Por assim dizer. Então Jesus ensinou essa oração quando os discípulos pediram para aprender a rezar, após observarem ele em constante oração. Como um modelo de oração para ensinar os discípulos a orar na intimidade, focado no reino de Deus e nas necessidades diárias, em vez de repetição vazia, como eu já disse. Ele estabelece Deus como Pai de toda a humanidade, de confiança e de respeito. Modelo de oração, né? Não é uma fórmula mágica, mas uma estrutura de como dirigir súplicas a Deus. Primeiro o reino, depois as necessidades pessoais. Intimidade e paternidade, a intimidade e o diálogo com o Pai, né? O termo Pai, ou Baba, como eles falam, né? Revela Deus como próximo, provedor, afetuoso e não distante. A gente acha que Deus está tão longe de nós. Não, como é que eu faço para falar com Deus? Né? E Deus está mais próximo de nós do que nós possamos imaginar. Pois se Ele foi o nosso Criador, Ele está, a presença dEle está em cada um de nós. Porque Ele nos acompanha. Nós não podemos esquecer isso, né? E a oração, a nossa oração, comunidade, no uso nosso, tira o foco do egoísmo e do individual. E lembra que Deus é Pai de todos, chamando a fraternidade. Porque é complicado você pedir só para você. Então, ele ensinou eles orarem na sua intimidade, mas ver esse Pai como Pai de todo mundo. Não é porque a pessoa, às vezes, não tem o conhecimento de Deus, que ele não existe. Então, ele existe para a gente como existe para todos os nossos irmãos. Então, a oração é válida para todos os filhos de Deus, né? Como somos todos filhos do mesmo Pai. O foco na vontade de Deus ensina a buscar o reino, a vontade divina e o perdão acima dos bens materiais. Nós somos muito apegados, né, à vida material. E quando a gente pensa em orar, a gente pensa em pedir. E muitas vezes nos esquecemos de agradecer por tudo aquilo que temos. Pois se olharmos para trás, veremos pessoas com muito mais necessidades e mais dificuldade do que nós. Se na sua mesa tem o pão, o alimento sagrado, o teto, a vestimenta, você está protegido do frio e do calor, você não passa sede, não passa fome, você tem que ser grato todos os dias. E essa oração do Pai Nosso é uma forma simples. Não quer dizer que tem que ser essa o diálogo e a conversa com Deus. Nós podemos conversar com Ele como conversamos com qualquer amigo, dialogando, falando das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, pedindo força, pedindo amparo espiritual, né? Agradecendo por tudo que temos. Essa é a finalidade do Pai Nosso, da oração. Porque a oração, ela eleva, ela é a nossa conexão com o Altíssimo. Ela nos eleva. Quando nós oramos, uma luz se direciona ao alto, Altíssimo, e de acordo com a necessidade, a ajuda vem como um bálsamo nas nossas vidas. É lógico que ela não vai apagar suas dificuldades, os problemas que você mesmo construiu para você. Mas ela vem te dando força, te dando confiança, te dando esperança, te dando fé. Alimentando principalmente a sua fé em Deus, de que tudo é passageiro, que nada dura para sempre, e nem nós continuaríamos aqui por muito tempo. Somos espíritos eternos, mas a vida terrena não é eterna. Nós sabemos disso. O foco na vontade de Deus ensina a buscar o reino, a vontade divina e o perdão acima dos bens materiais, como eu falei.
sustento e proteção. Inclui um pedido pelo pão cotidiano. No dia de hoje, a gente pede o pão nosso de cada dia, para livrar-nos do mal, né? E da tentação. Então, uma forma que todos nós podemos orar da mesma forma. A gente vê hoje várias igrejas, um país tão religioso, onde tem mais crenças religiosas que o Brasil, e igreja é o que não falta. As pessoas não se reúnem como irmãos, porque elas se dividem pela religiosidade. Então, a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, não importa qual seja, essa pertence a tal igreja, essa pertence a tal religião, essa não pertence a minha, né? Então, é aquela polêmica. E nós esquecemos que Deus é um só, é único, né? É um único Deus. E é a Ele que nos dirigimos como Pai de todos nós, para conversarmos, para abrirmos e lavarmos a nossa alma. Porque no silêncio do nosso quarto, quando precisamos orar e nos afastamos, nos ligamos a Ele e temos uma conversa muito íntima com Ele, que Ele consegue nos entender, Ele conhece cada um de nós, pois Ele nos criou. Então a gente tem que entender que a oração não é algo decorado, porque não adianta você decorar Ave Maria ou Pai Nosso e falar sem sentido. É algo que tem que vir do coração e daqui, da conexão com o Pai. Então, nós demoramos para entender que não é lá você fazer uma ladainha, repetindo, ou cantando e falando, que você faz a sua oração. Não. É a sua ligação com Deus. É a sua conexão, um momento de reflexão e de diálogo com o Pai. Então, não há necessidade de palavras bonitas. Há necessidade de você abrir o seu coração, ser transparente, grato e conversar com Ele como você conversa com sua mãe, com seus irmãos, com qualquer pessoa que você confia. Ele é o Criador. Então, quem mais nós podemos confiar, além de um Pai? Um Pai Criador que nos ama acima de tudo e conhece cada um de nós. Então, a finalidade da oração, né, além da fé, ser sincera, né, deve ser proferida, educada pela vontade, consolada de mobilizar energias superiores. Ela tem que ser focada no sentimento e na elevação dos pensamentos e não de rituais repetitivos. A oração é um ato de comunhão sincera com Deus, Jesus e mentores espirituais. Essa bem é a verdade. A finalidade de louvar, pedir ou agradecer, agindo como sintonia com o plano espiritual. Simplicidade. A prece deve ser simples, objetiva e compreendida por quem reza, pois o valor está no pensamento conjugado à palavra. É dessa forma. O Pai Nosso, considerada a prece mais preferida por ser um modelo de síntese e entendimento conforme o ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo. A comunhão, a oração próxima, a criatura do Criador, não mudando a vontade de Deus, mas inspirando o indivíduo a melhor agir. Olha que interessante, que lindo, né? Segundo Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, a prece é uma ferramenta poderosa de intercâmbio entre a terra e o céu, baseada na sintonia do pensamento e da vontade de cada um. Não é mágica para mudar leis universais, mas uma força que altera nosso campo vibratório, oferecendo consolo, paciência e recursos espirituais para superar dificuldades, agindo como bússola e renovando as nossas forças. Olha que lindo, né? Essa mensagem de Emmanuel. Comunicação vibracional é a prece dirigida pelo fluido cósmico universal. A sintonia do pensamento
nos conecta a Deus e aos bons espíritos que mobilizam auxílio. Nenhuma prece ou oração fica sem resposta aos olhos do Pai. Força interior. A prece não retira as dificuldades, como eu falei, mas nos dá coragem, sabedoria, paciência para suportá-las. Sinceridade. A oração deve ser sincera, humilde, uma conversa franca com Deus. A pureza da intenção é mais valiosa do que a eloquência. Ação e reação. Orar por alguém, amor em silêncio, gera fluidos curadores. Gente, quando a gente ora por alguém, mesmo quando a gente não conhece, porque às vezes a pessoa pede, ore por mim, ore pela minha mãe, eu falo, dá o nome, diz onde ela está, eu vou fazer uma oração, uma vibração para ela. Então você gera fluidos curadores para você mesmo, porque é um amor em silêncio, né? A prece é um pedido de ajuda que se inicia com sincronização da circunstância para uma resposta. Olha que lindo. A oração e trabalho. O Emmanuel reforça que a prece não substitui a ação, né? Ela deve fortalecer o espírito para o trabalho e a vivência do bem. Para Emmanuel, orar é uma necessidade diária, assim como um banho, né? Ele renova as nossas forças, traz força para a alma, mantendo a conexão com o alto e o equilíbrio interior. Olha que lindo as palavras de sabedoria de Emmanuel. Agora eu gostaria de convidar todos vocês, após falar sobre o Pai Nosso, que vocês orassem comigo a oração do Pai Nosso que eu encontrei tão linda. E o autor, né, é Maria Rosa. É um autor eu não conheço. Se alguém conhecer, pode estar colocando aí em observação para mim. E eu gostaria que todos vocês orassem comigo. Pai nosso que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, o reino do bem. Seja feita a vossa vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoai as nossas ofensas, como de todo o coração perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações dos maus espíritos, mas enviai-nos os bons para nos esclarecer. Amo-vos, ó meu Deus, de todo o coração e de toda a minha alma, e quero amar a todos os homens, que pelo vosso amor são todos os meus irmãos. Ó meu Deus, meu Pai, meu Senhor, eu vos ofereço para esta prece por todas as almas que sofrem, encarnadas ou desencarnadas, por todos os nossos amigos e inimigos. Eu vos suplico, meu Pai, piedade, misericórdia, perdão, luz, paz e amor para todos eles e para todos nós. Amparai-nos, Senhor, guiai-nos e protegei-nos em nosso progresso. Autor Maria Rosa. Que mensagem linda do Pai Nosso, traduzida para que a gente entenda o significado das palavras que muitas vezes proferimos sem pensar e sem analisar. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Abençoe o lar de cada um de vocês, a família de cada um de vocês, e que todos nesse momento sejam amparados pela luz e o amor do nosso Criador,
E até semana que vem, se assim Deus permitir. Deixe o like para nos prestigiar e compartilhe essa aula de amor para que mais pessoas possam aprender um pouquinho mais. Até semana que vem, se assim Deus permitir.